Aqui eu tenho uma tabela que me mostra informações de um determinado produto distribuídas aqui em linhas. Por exemplo, eu tenho açúcar de 2015 até 2020 e eu tenho todas essas informações aqui. Depois vem um segundo produto e assim sucessivamente. Porém, em algumas ocasiões, pode ser interessante que, ao invés de distribuir essas informações em linhas, é interessante que elas estivessem em colunas, deste outro formato aqui. Veja que agora eu tenho uma única linha para o produto e as informações dos anos distribuídas em colunas. Isso vai depender do seu contexto e da sua necessidade. Nesta aula, eu vou te ensinar de maneira automática a transformar uma tabela como essa, disposta em linhas, em uma outra tabela como esta, com as informações disponíveis em colunas. Eu sou o professor Ítalo e diariamente eu compartilho conteúdo aqui no canal de Excel, Power BI e mercado de trabalho. Se ainda não é inscrito e não segue nas redes sociais, faça isso para receber sempre o nosso conteúdo em primeira mão. Bora para a aula! Agora, a gente vai ver o processo contrário, ou seja, com a minha tabela nessa estrutura, entre aspas, normal, o que a gente vai fazer? A gente vai transformá-la para organizar os anos aqui nas colunas, igual estava no exercício anterior. Como que a gente faz isso? Primeiro de tudo, eu vou transformar isso aqui numa tabela. Então, formatar como tabela, vou colocar aqui de verdinho. Beleza, transformei numa tabela e vou chamá-la aqui de tabela, underline, produtos. Tá ótimo. Vou abrir um editor de consulta, venho aqui de novo em dados, abrir o editor a partir dos dados que estão ali naquela folha, que é aquela tabela, e a gente vai transformar essa estrutura aqui para que ela fique com as minhas colunas agrupando as informações dos anos, tá? Então vai ter uma coluna para 2015, uma para 2016 e assim por diante. Como que a gente faz? Eu tenho que selecionar aqui primeiro a coluna a partir da qual eu vou fazer essa transformação da sua organização em linhas para colunas, venho na guia transformar e uso essa opção chamada coluna dinâmica. Ele me pergunta o seguinte: qual é a sua coluna de valores? O que ele está me dizendo aqui? A partir aqui do ano, ele vai fazer uma associação com uma outra coluna que possui valores, normalmente valores numéricos. Qual é essa coluna? É a minha coluna de quantidade. Então, vou trocar aqui para quantidade. Quando eu venho em opções avançadas, eu tenho uma opção de agregação desses valores. O que seria essa agregação? Eu poderia ter, por exemplo, várias entradas de açúcar em 2015. E aí eu poderia fazer a soma de todas as entradas de açúcar que fossem do ano de 2015. Não é o nosso caso aqui, porque eu só tenho uma entrada por ano. Então não vai fazer diferença o tipo de agregação que eu selecionar. Vou deixar aqui soma, porque ele vai ser soma de um único valor, vai dar ele próprio. Vamos lá, clicando em OK. Agora ele já pegou aqueles anos que estavam dispostos aqui em linhas agrupadas, ele colocou cada um deles em colunas, pegando os anos distintos. Isto é, ele viu que tinha várias entradas no ano de 2015 e colocou todas elas nessa coluna de 2015. Cada uma é de um respectivo produto. Assim ele fez para 2016, 2017 e assim por diante. É essa parte do código aqui, chamada de list.distinct. Ele identificou lá que existiam valores distintos, 2015, 16, 17, 18, 19 e 2020, e destrinchou eles aqui nas colunas. Ele pivoteou essas informações, que é o termo que a gente dá. Beleza? Poderia fazer algum outro tratamento de dados, por exemplo, eu tenho aqui álcool em gel, aí começa com a letra maiúscula e depois fica minúsculo o restante. Vamos supor que eu queira deixar todos os meus produtos sempre em maiúsculo. Selecionei a coluna toda, formato, vou colocar aqui maiúsculo para ficar ali tudo em maiúsculo padronizado. Vou mandar fechar e carregar para a gente ver como ficou. Prontinho, ele trouxe aqui a estrutura, que é a mesma estrutura que eu tinha no meu exercício anterior. Poderia fazer algumas outras análises aqui, poderia aplicar a formatação condicional, enfim, tem diversas situações possíveis. Por exemplo, vamos fazer uma formatação condicional que vai destacar os 10 maiores itens. Antes, vou só transformar aqui o estilo dessa tabela.
para ficar ali sem a cor sim, cor não, e vou selecionar todo o meu intervalo de valores e vou aplicar uma formatação condicional para realçar os valores que são maiores. E neste caso, eu vou pegar os 10 primeiros itens. Vou deixá-los aqui de verdinho. Aí eu consigo ver claramente quais foram os 10 primeiros itens, ou seja, os 10 itens mais vendidos. Poderia ter feito essa análise por coluna, então vou selecionar só a coluna 2015, formatação condicional, regra dos primeiros e últimos, 10 primeiros itens, vou deixá-los de verde também. Pronto, vejo os 10 maiores itens de 2015. Quero fazer a mesma estrutura de formatação para as demais colunas, duplo clique no pincel e aplico nas demais. Agora eu vejo mais facilmente quais foram os itens de destaque em cada um dos anos. Então, é uma outra estrutura de análise. Menos comum, mas pode ser interessante aí em alguns aspectos também. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e estejam percebendo a quantidade de variações possíveis que eu posso ter em termos de análise de dados aqui no Power Query, em tratamento de dados aqui no Power Query, para gerar informações que sejam relevantes para mim. Opa! Curtiu o conteúdo? Agora deixa eu te fazer algumas perguntas. Você sabia que Excel é a principal ferramenta do mercado de trabalho? Você sabia também que Excel é o termo mais solicitado nas vagas de trabalho? E você sabia que dominar Excel pode impulsionar a sua carreira, seja em termos de promoção salarial, promoção de cargo, recolocação, renda extra ou mesmo se tornar uma referência profissional? E pensando nisso tudo, eu preparei uma oportunidade especial para você e eu coloquei na descrição desse vídeo. Então corre, clica lá, confira e garanta sua vaga porque elas são limitadas.